Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Seguimos a nossa jornada, viajando através das páginas da Bíblia. Vamos lá hoje? Hoje nós começamos a história de José, a fantástica história de José. Gênesis capítulo 37, episódio de número 55. Vamos dividir em duas partes, parte 1, parte 2. Fique aí comigo, leia o capítulo 37 do livro de Gênesis, se possível for, e vamos aprender mais da palavra de Deus. Pode-se dizer que Jacó ficou em segundo plano desde então, a partir desse capítulo. Na narrativa bíblica, em todo o livro de Gênesis, o foco principal agora fica todo em José, o José do Egito, até sua bênção de despedida, né? Nós vamos falar muito sobre José, até o finalzinho do livro de Gênesis. O reino de Deus é representado em José e sua história. Os pontos principais desse capítulo poderiam ser descritos como a graça de Deus a José, separando de seus irmãos no caráter, na afeição de seu pai, no método de sua vida, nas comunicações do Espírito. José é o tipo de cristão fiel à aliança, tanto entre os pagãos cananeus quanto entre os filhos infiéis da aliança, os patriarcas. Toda a maldade dos irmãos de José acabaram contribuindo de uma forma especialmente graciosa para a formação do caráter de José. José trouxe o relatório para Jacó. José sonhou. José era evidentemente superior em caráter e graça aos irmãos e mais favorecido por Deus. Essa é a velha história, o espírito de Caim desenvolvido pelo contato com o espírito de Abel. Os sonhos de José, eles foram os primeiros passos no caminho da revelação. O domínio que foi prefigurado no sonho era o do reino espiritual sobre o não espiritual. O cumprimento providencial da promessa de Deus sobre a vida dele. Em parte, por causa do caráter pessoal de José, em parte, por meio das paixões malignas de seus irmãos e também por causa dos incidentes aparentemente casuais da vizinhança, né? Também por meio do espírito da justiça operando no coração do seu irmão Rúben, em parte por meio da fraqueza e todo o carinho que Jacó nutria por ele. Estranhamente, todas as coisas elas trabalham juntas nas mãos de Deus. Ele tece a teia composta de muitos fios simples em um padrão unido e ordenado como um todo, no qual somos capazes de traçar o próprio pensamento e propósito de Deus. José, quando ele foi jogado naquele buraco pelos seus irmãos, os irmãos se sentam para comer pão, representando um cristão sofrendo no meio de um mundo incrédulo e descrente. Ele também é uma figura ali de Jesus lançado no abismo de sua humilhação. Enquanto o povo judeu desprezava e rejeitava as suas reivindicações, suas palavras proféticas, seu evidente favor para com Deus e por meio de suas transações ali, suas relações com os gentios, os romanos, o entregaram ao que lhes parecia ruína. Mas qual não foi o coroamento, né, de sua cabeça com glória?
Nós vemos na libertação de José a sua transferência para a esfera de seu futuro triunfo, né? Foram efetuadas através de Judá e pelos outros irmãos, quando ele foi vendido aos ismaelitas e depois aos midianitas secundariamente. Esses nomes de Judá, Ismael e Midian nos lembram que os laços carnais que unem os descendentes de Abraão são perdidos de vista por Deus, são chamados para servir aos propósitos da graça, mas nunca, jamais para tomar o lugar da verdadeira obra espiritual, que continua no seu próprio canal, no seu próprio meio designado. Assim nós vemos na história da igreja, embora haja muitas influências secundárias em ação, ainda há um remanescente de acordo com a eleição da graça, no qual há continuidade real dos procedimentos divinos. Um luto genuíno que Rúben demonstrou ali, a tristeza irresistível do idoso Jacó, de coração quebrantado, a ascensão de todos os filhos ali e filhas para confortá-lo, são todos belos e significativos toques da natureza nessa história, que nos lembra que não estamos seguindo fábulas astuciosamente inventadas e que o gracioso reino de verdade e amor de Deus não aniquila o humano para revelar o divino, mas revela o divino por muitas e muitas vezes através do humano. Vemos a introdução aqui do Egito na história, novamente. O Egito é o tipo do mundo construído sobre o fundamento da humanidade caída, somente sem a graça especial de Deus, E aqui nessa massa da raça não renovada, o fermento do reino deve ser colocado. Há uma conexão entre a família da aliança e o Egito, que nós traçamos na história de Abraão, Isaac, Jacó e posteriormente aqui nos seus descendentes, o que vai representar imediatamente o caráter totalmente humano do reino que Deus estabeleceria na terra, pois o povo de Deus encontrou muito no Egito, que levou consigo depois e assimilou a sua própria fé, especialmente comunicada. Vemos aqui também a amplitude das promessas de Deus, a separação de um povo que era para o bem de todas as famílias da terra. O José em casa ali, por volta dos seus 17 anos, vemos a cena pitoresca do acampamento de Jacó, como as tendas de pelo de camelo escuro, que se harmonizavam com o caráter geral dos locais ali onde elas estavam armadas. Vemos que paz e pureza devem habitar lá. 10 homens da tribo de Jacó são os mais depravados, mas seu caráter apenas deu maior proeminência ao de José. Ele se destacava ainda mais em meio à corrupção de seus irmãos. É provável que Jacó tenha dado mais atenção ao treinamento de José, à sua educação, do que a de seus irmãos. Ele também mostra muito favoritismo, Seu ato de dar-lhe uma vestimenta de cores variadas pode não ter sido tão tolo e fraco, como às vezes parece ser. Era simplesmente uma maneira oriental comum de indicar que José seria o futuro líder e chefe do acampamento. Pense na vida familiar de José e aprenda as seguintes lições que eu vou deixar aqui para vocês. Em casa, devemos, como José, aprender a preparar-se para uma vida futura. Sem dúvida, Jacó contaria a José sobre as promessas de Deus a Abraão, sobre a tradição do dilúvio e da queda, provavelmente também de sua própria fuga de casa e de seu sonho no deserto, quando viu a grande escada com anjos subindo e descendo. José sempre depois aprende a ter muita fé nos sonhos. Ele não tinha nenhum livro em mãos. A Bíblia não havia sido ainda escrita. Tradições, ensino de boca a boca formaram seu treinamento mental. Em casa nós devemos também ter sempre algum trabalho, sempre alguma responsabilidade.
Seu pai o amava muito para permitir que ele crescesse em hábitos de ociosidade. Nenhuma obra deve ser desprezada, pois tudo pode ser uma preparação para uma grande utilidade futura. Em casa não devemos ser testemunhas de erros. A vida dos irmãos de José era pecaminosa e suas ações enganosas. Ele é obrigado a saber algumas coisas sobre as quais é perigoso guardar silêncio. O bem-estar de toda a tribo estava sendo arriscado pelos irmãos mais velhos. E José, temendo isso, conta ao seu pai. Então nós vemos que, mesmo em casa, nós podemos ter visões felizes de futuro. Os 2 sonhos relativos aos feixes, ao sol, à lua, às estrelas, trouxe ódio de seus irmãos, mas tiveram uma grande influência na vida de José. Eles foram notavelmente realizados. Todos nós podemos ter algumas dessas visões. Nós podemos construir castelos no ar. As duras realidades da vida, elas atenuam nossos sonhos, os diminuem, os aprisionam muitas vezes. Então, nós não devemos ser meras pedras sem sentidos, mas sim plantas, como plantas em crescimento. Melhor é dar frutos do que esperar para se tornar apenas o resultado das circunstâncias. Beleza? Aqui nós demos início à bela história de José, sonhador. Eu te espero nos próximos episódios. Nós vamos falar um pouquinho sobre Tamar, ali sobre Judá, mas nós vamos voltar a falar muito sobre José. Deus te abençoe, que você tenha um fantástico dia e até breve. Tchau, tchau.